Toque de Vida de hoje vai trazer fatos e histórias do projeto Compartilhar, atividade social que traz diversos aspectos em sua execução. E acontece há mais de 10 anos na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, especialmente junto a recicladores e suas famílias. Música, reflexão, ação, diversas formas de comunicar o amor de Deus pelo ser humano. Vamos juntos para o programa de hoje. Conosco no estúdio hoje o seu Francisco Enir Lopes, idealizador e principal líder do projeto Compartilhar, e também conosco o colega pastor Clécio Leucir Chadec, das comunidades Paz e Ressurreição de Canoas, no Rio Grande do Sul, que são as comunidades âncoras. Elas dão o suporte ao projeto em seu formato atual. A ideia é batermos um papo sobre os fatos e informações deste projeto, mas não só isso, também conhecer histórias de vida, sejam as decepções que também acontecem, mas especialmente as alegrias que compõem este belo trabalho. Francisco, Clécio, sejam bem-vindos ao Toque de Vida de hoje. Olá, pastor Lucas, obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Pastor, boa tarde aos telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui, falar do projeto e compartilhar. O seu Francisco, que é graduado em Teologia pela UBRA e também tem pós em Gestão de Políticas Públicas pela Uniaselv. Ele é casado com a Maria Salete Buffon Lopes e pai da Aline Buffon Lopes, que é fisioterapeuta. E o Francisco, além de teólogo, é também terapeuta social há muitos anos, mais de uma década, atuando nessa área. Seu Francisco, começando a falar um pouquinho sobre o histórico da sua própria ação, qual foi a primeira cooperativa na qual você trabalhou nesse projeto que hoje é o Projeto Compartilhar? A primeira cooperativa onde a gente iniciou o trabalho em setembro de 2003 foi hoje a Copcamate. Antigamente era a Associação dos Catadores e Carroceiros do município de Canoas, que é no bairro Matias Velho. Isso. Então lá, naquela época, havia em torno de 30 cooperados, entre mulheres e homens, que trabalhavam como associação, como sócios. E nessa questão da reciclagem, inclusive Canoas é uma das pioneiras, não é? Aqui o antigo aterro sanitário, hoje a cooperativa Renascer, já ouvi as histórias lá do seu Adair, né? Seu Adair, contando os primórdios da reciclagem. Canoas tem isso também, não tem? Tem. Canoas tem, se formos olhar a história do aterro aqui de Canoas, o aterro sanitário, as histórias dele se cruzam com o início do aterro no Rio de Janeiro, né, no século retrasado, século XIX, por ali. Então, as mesmas histórias que eles contam de seres dispersos por tiros aqui, lá no Rio também contavam as mesmas histórias. As necessidades eram as mesmas, que eram de sobreviver, de manter a família. Ou seja, as pessoas iam catar coisas no lixo e eram dispersas a tiros. Então, o seu Adair e a dona Sônia disseram, só que tem uma diferença. No Rio, eles davam 3 tiros de pólvora para o ar e o quarto tiro era em direção dos catadores. E aqui não, o primeiro tiro já era direto nos catadores. Então, assim, nunca ninguém se machucou, acredito que atiravam um pouco para cima e tal, mas eles eram dispersos assim. E aí começou esse trabalho junto às cooperativas, como é que foram os seus primeiros contatos, as primeiras ações? Eu havia terminado o curso de terapeuta, então eu trabalhava na época na paróquia São Pio X, aqui de Canoas, que é freis franciscano, e um frei me levou até a cooperativa de reciclagem, hoje a Copcamate, né? E lá eu iniciei um trabalho em 2003 e que a princípio assim o pessoal acreditava que não duraria um mês, né? Então nós levamos o projeto adiante. A segunda cooperativa que nós conhecemos e começamos a trabalhar foi o aterro sanitário. E até aí tem uma história interessante, né? Porque a gente pede a Deus e faz oração, e eu lembro assim que antes de entrar na cooperativa ali da Matias, já estava trabalhando ali há uns 4 meses, Deus para que ele me conseguisse uma grande empresa para me poder custear o meu trabalho com eles. E quando eu entrei na cooperativa, a presidente da associação me perguntou se eu gostaria de pegar mais um grupo para trabalhar.
Eu disse, sim, aceito. Porque sempre fui assim de aceitar e depois ir levando o trabalho adiante. E eu perguntei, aonde é? Diz, ela é lá no aterro. Putz, lá no aterro. Aí na volta para o carro, eu lembro que eu dei um soco no volante do carro e disse assim, eu te peço uma grande empresa e tu me manda um pessoal assim, né? Mais carente do que eu nessa parte financeira. Quando eu fui até lá, eu chorei da maneira com que eu vi eles, sabe? Foi muito comovente, eles trabalhando diretamente no aterro, eles tinham 20 minutos para catar no momento em que o caminhão descarregava o lixo lá no Se alguém tem alguma dúvida, é importante dizer, né, que o aterro sanitário é o lugar onde todo o lixo da cidade é na depositado. Época ia para lá. E lá as pessoas tentavam catar a sua sobrevivência. Catar, como muita gente vê nessas novelas que passou aí, o filme, só que hoje aqui em Canoas não é mais assim, né? Todo o lixo faz o transbordo hoje ali e vai para a mina do Leão, se não me engano. Numa das vezes que eu estive, eu já tive o privilégio de participar e continuo tendo conexão com o Francisco, com o Clécio, com todo o projeto. Uma das vezes lá atrás em que eu fui, eu me lembro que hoje a realidade já é diferente, sim, mas como era a situação num meio galpão, mais ou menos, que eles tinham, todas as dificuldades enfrentadas. Lá até meados de 2014, as mulheres, o pessoal, os recicladores, trabalhavam com água pelo joelho. Quando chovia, era a água da chuva, e quando o tempo era seco, era o churume. Então, ali era uma precariedade total, né? Eles não tinham um banheiro, nada, muito complicado. Então, isso me tocou muito. E é um grupo que eu sempre, quando estou meio assim, precisando de coragem, é onde eu vou rebuscar as forças, é lá com eles. Imagino que sim. Já que estamos falando de início, vamos também colocar o pastor Clécio aqui na nossa conversa sobre primeiros contatos. O pastor Clécio, que está conosco hoje também, ele é casado com a Adriane Bauer Schadek, ele é formado, evidentemente, em teologia pela Igreja Luterana, pai do Vinícius, do Gabriel. O pastor também já serviu em outros lugares antes de Canoas. Quais foram os lugares, pastor Clécio? Eu sou formado em 2006 e o primeiro local de trabalho foi em Portugal, nas ilhas dos Açores. E depois disso também atuei em Paraná e agora desde 2012 aqui em Canoas. Então, 4 anos atuando aqui junto às comunidades Paz e Ressurreição. Como foi o seu... Relata pra gente, assim, a primeira experiência junto com o projeto, a primeira ida a um dos lugares. Bom, o contato com o Francisco começou a partir do pastor Ayrton Schroeder, que é vice-presidente da Igreja Luterana, na área da ação social. E ele então me contou a respeito do trabalho desse projeto que já estava sendo feito. E a partir daí começaram os contatos com o Francisco. Ele me convidou para conhecer a cooperativa Renascer, para lá visitar o pessoal. E claro, assim como acontece ainda hoje, aquele foi um momento de aprendizagem, um momento da gente ver e conhecer uma nova realidade e começar a partir daí uma caminhada em que a gente vem desde então sempre aprendendo mais sobre pessoas, sobre histórias de vida e assim também se colocando ao lado dessas pessoas, né, descobrindo ambientes e situações que a gente antes não tinha tido contato, né? Exatamente. E além disso também se coloca diante de nós esse desafio de como levar a palavra de Deus para as pessoas, seja nesse ambiente, para essas pessoas que têm essa história de vida, seja para outras histórias também. E é interessante que muitas vezes eles estão mais abertos, né, a ouvir falar de um Deus que os ama e que está perto deles do que às vezes quem está em condições, humanamente falando, melhores, na verdade. Com certeza. Francisco, como é que surgiu lá no início um dos grandes parceiros por aqui, o pastor Paulo? Eu me lembro que foi a primeira conexão com o projeto lá 10 anos atrás. Como é que foi esse primeiro contato e como surgiu essa parceria? A primeira parceria aqui com a Igreja Luterana foi... Eu trazia os jovens dos projetos que eu trabalhava para conhecer a UBRA, né? Então, eu conheci o pastor Paulo no mês de agosto de 2012,
2006 aqui, e ele se mostrou interessado de conhecer o projeto. Eu vim aqui com os jovens a convite do professor de enfermagem, Nilton Amaral, e onde ele mostrava a UBRA. A ideia era assim, de mostrar para aqueles jovens que havia universidade e havia possibilidade de eles também ingressar numa universidade. E a Coarlas, antigamente era a Associação das Recicladoras, eles, nas datas essas mais comemorativas, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, eles sempre faziam celebração, queriam fazer celebração. E isso ficava para mim procurar alguém. E eu não conseguia conversar com os freis, onde eu tinha ainda uma pequena ligação. Aí eu lembrei do pastor Paulo. E eu liguei para ele, me identifiquei, e ele prontamente atendeu. E pastor Paulo Brum, capelão de música aqui da UBRA. Então, nós fomos dia 22 de dezembro de 2006, nós realizamos a primeira celebração no aterro sanitário, né, hoje Cooperativa Renascer, e logo a seguir na Coarlas. E dali iniciou, ele percebeu a necessidade que havia. Então, no mês de janeiro de 2007, ele me ligou, dizendo que ele entendia um pouco de música. Quando eu descobri, eu fiquei assustado, né? Então, e ele gostaria de ensinar flauta e violão, né, para a gurizada lá do projeto, as filhas das cooperadas e do entorno. E ele gostaria que eu coordenasse o projeto. Então, foi assim que iniciou, né? Neste ano, daí já no mês de março, a Páscoa era início de abril, se não me engano, a gente iniciou o projeto e logo em seguida as crianças foram trazidas aqui na UBRA para a apresentação da Páscoa. Eu me lembro que alguns momentos depois deste, em determinados momentos do ano, havia esse intercâmbio, esse interrelacionamento entre as cooperativas e a capela aqui do campus. Então, nós trazíamos eles aqui seguido, né, a gurizada, para se apresentar. E foi uma parte assim bem marcante. Ali foram surgindo também voluntários, por exemplo, na flauta, a Márcia Martins, né, que foi professora voluntária ali de flauta por um bom tempo. A Viviane Fischer, que é a esposa do pastor Elton Fischer, ela criou o Espaço do Saber, que era aos sábados. Nos sábados nós tínhamos lá em torno de 30, 40 crianças às vezes, e naquele trabalho que ela fazia. E dali foi desenvolvendo, né, o trabalho, ele foi crescendo. Trabalho de odontologia também? De odontologia com a doutora Margot. A doutora Margot, a partir de 2008, ela iniciou como voluntária no projeto. Então, assim, ela pegava as crianças e fazia todo o tratamento necessário, gratuito e voluntariamente. E dava em torno, assim, por ano, dava em torno de 100 atendimentos, né? Teve crianças lá que tinham mastigação cruzada, e hoje estão com a dentição correta. Como a gente mencionou na abertura do programa, o projeto ele age de diversas formas, é a música, é a parte da saúde, a parte emocional. E também o Francisco falou, pastor Clécio, sobre esse envolvimento com a comunidade luterana, e agora as comunidades Paz e Ressurreição, desde que se engajaram ao projeto, também estão tendo essa oportunidade de estar juntos, de dar suporte. Como está sendo assim a reação e esse envolvimento das comunidades? Assim como para a gente esse é um momento de aprendizagem também para toda a comunidade, é um momento em que se coloca essa possibilidade de aprender, como o Francisco mesmo falou, quando ele precisa, ele vai buscar coragem. E acho que essa comunidade, a comunidade Renascer, especialmente de recicladores, cooperativa, ela nos ajuda a aprender isso, buscar essa coragem em momentos difíceis, momentos em que a gente precisa. E a comunidade em si também tem essa visão, né, essa ideia de que essas pessoas são tão importantes, né, para nós, né, para toda a sociedade, precisam ser acolhidas e disponibiliza isso também, né, delas terem esse atendimento pastoral
junto a elas, né, quando necessitam, quando precisam dessa atividade. Eu também já trabalhei e trabalho em comunidade luterana. A gente percebe que para as comunidades em geral também é um momento de ampliar a zona de conforto, é um tipo de inter-relação que às vezes não faz parte do dia a dia e de repente está ali a oportunidade de fazer algo diferente. É verdade, é uma oportunidade de se ver uma nova realidade e de se colocar à disposição também, tanto para aprender como também para ajudar naquilo que for necessário. Caminhar junto, né? Esse é o objetivo do trabalho, né, desse projeto, compartilhar, né? Ao mesmo tempo que a gente, dentro das nossas limitações, procura compartilhar alguma coisa para elas, a gente sai muito mais abastecido, né? Tanto com as crianças, né, com as pessoas que trabalham ali, a gente recebe muito mais do que muitas vezes entrega para elas. Porque me parece que um dos frutos desse trabalho, eu estive presente na sua comunidade há alguns meses atrás, foi um dos seminários de ação social que a Igreja Luterana promove em nível nacional, com a presença do vice-presidente, o pastor Ayrton. Eu me lembro de estar presente e acredito que também já foi fruto deste trabalho, desse envolvimento. Exatamente, essa visão ampla, né, de uma comunidade que atende a cidade, uma comunidade que está aberta para as pessoas da cidade, sem dúvida, independente da situação em que elas se encontram, seja em situação de vulnerabilidade, né, situação difícil, como em outras situações também. E até assim, o projeto ele está aberto para outras comunidades, congregações, né? Tipo assim, tem a congregação Paz e Ressurreição e o projeto também tem a comunidade Toque de Vida, onde o pastor Lucas tem disponibilizado praticamente todas as quartas-feiras pela manhã, a partir das 7h30 da manhã, nós já estamos lá na Copicamate, onde também a cooperativa Copermag, né, que hoje está interditada, trabalham junto, onde ele vai fazer o devocional e ensaiar música com as cooperadas, né? Então, assim, o projeto também tem lá no Arroio da Manteiga, em São Leopoldo, onde tem o pastor Sérgio Chu, que bairro Arroio da Manteiga, a paróquia São Lucas, né? Às vezes tem tanta coisa que a gente se perde um pouco mais. Realmente o projeto é amplo e até eu estou aqui como entrevistador, não como entrevistado, mas posso dar esse depoimento dessa alegria de a gente poder participar junto também, não só pessoalmente, mas a comunidade Toque de Vida aqui de Canoas, junto com as comunidades Paz e Ressurreição, junto com o projeto. Realmente a gente tem oportunidades únicas de interação, de conhecimento, de partilhar, de receber. Então isso que o seu Francisco aqui está falando, realmente, para quem se envolve, realmente é uma experiência que só traz crescimento. E para mim, assim, ter esses dois, né, e mais o Sérgio, o pastor Lucas, o Clécio, é uma coisa assim gratificante pela parceria e a entrega deles nesse trabalho. E o projeto no formato atual, porque ele já veio vindo, né, o seu trabalho, sim, veio tomando várias formas no formato atual. Qual é o formato atual para o nosso telespectador entender e como é que ele chegou nesse momento que ele está hoje? O projeto ele atende, ele tem, como já foi falado, tem vários focos. Por exemplo, a gente pode dizer assim, né? Mas ele atende crianças, né, das escolas com aulas de flauta e também as pessoas que trabalham nas cooperativas de reciclagem. Tem uma ideia assim que o pastor Ayrton até colocou, né, sobre o projeto. E ele falou assim, antes a igreja, fazia-se a igreja e fazia-se a escola. Hoje não tem, está difícil de conseguir fazer isso. Então, a igreja dentro da escola, que é o projeto. Por exemplo, nós temos na Escola Guajuviras uma parceria que já vem desde 2010. De 2013 para cá tem sido todos os anos, né, onde nós temos lá em torno de 25 alunos de flauta, violão. E os professores são alunos do Seminário Concórdia. Então, esse leque ele foi se ampliando a partir de meados de 2014, né? E nós temos na Escola Paulo Freire também, flauta, e tem mais 2 alunos, lá tem em torno de 30 alunos na escola. Na Coarlas são mais 20 alunos por aí, que é em parceria com a Escola Nancy Panceira.
ali, todas elas têm filhos de cooperados do entorno, da escola também, e às vezes as pessoas, lembro que uma vez me disseram assim que vai entrar na escola para levar o projeto, isso é uma coisa da educação, é da prefeitura, é ali onde nós encontramos às vezes as crianças mais carentes, e é ali onde a gente consegue dar suporte, principalmente quando a direção da escola, eles nos dão essa parceria grande. E especialmente porque não é aquela coisa só de tratar as pessoas como se elas fossem só dependentes, não. E sim levar algo que faça com que elas cresçam e aprendam. Isso é E percebe-se também que a partir do momento que nós iniciamos o projeto, todos os dias a gente procura fazer oração para que eles agradeçam. A partir do momento em que as crianças começam a agradecer, todas elas agradecerem, e alguns agradecem pela família, pelo dia, pelo pai, pela mãe, a gente percebe que nós temos um grupo na mão, e daí inicia um grupo diferente, mais participativo, mais comportado, que sabe respeitar. E sobre esse acessar os talentos e gerar oportunidades, eu gosto de uma frase de Cervantes que diz: nunca mendigue aquilo que você pode conquistar pela sua capacidade. E acredito que, pelo que a gente está vendo, o projeto tem esse objetivo, fazer com que as pessoas acessem as suas capacidades e cresçam, evoluam. A gente vai fazer um pequeno break, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente tem mais projeto compartilhar aqui no Toque de Vida de hoje, com o Francisco, o pastor Clécio, e um pequeno vídeo também mostrando na prática um dos momentos desse projeto. Se você sair daí, volte daqui a pouco.